Olá, amigos! Estamos gravando mais um programa extra do Stum. Está aqui comigo o Jefferson. O Sérgio não está aqui hoje porque essa gravação é extra. E se trata, na verdade, de um lance que rolou na minha casa. E eu gravei logo após o lance ter rolado para poder registrar as coisas que aconteceram. Foi trazido um espírito assediador, obsessor espiritual, que projetava uma energia escura em cima de pessoas que trabalham com a parte espiritual. O alvo desse espírito não é uma obsessão aleatória em cima de alguém para roubar energia. Isso é o básico de qualquer vampirismo energético. Não. O alvo dele, especificamente, são pessoas que trabalham com algum tema espiritual, pouco importando a linha, se seja um espírita, um umbandista, um ocultista, um teosofista, alguém que gosta de xamanismo, o outro que gosta de hinduísmo, tanto faz. Pessoas que trabalham baseadas em objetivos espirituais e luminosos para trazer toda essa parte e tentar convertê-la em palavras, textos, palestras, cursos, para passar essas informações para a população, são o alvo deste cara. E é claro, não existe só ele fazendo isso, existem vários grupos de entidades trevosas que promovem assédios espirituais. E muita gente pergunta, por que rolam esses assédios espirituais? É simples, é só a gente usar um axioma ocultista clássico que revela muita coisa. O semelhante atrai o semelhante. Então é só a gente olhar a média da população da Terra, na qual eu me incluo, você que está assistindo, e o Jefferson, 7 bilhões de espíritos encarnados na crosta da Terra, para diversos aprendizados. Eu nunca me excluo quando eu falo a humanidade, eu também estou dentro dela, eu faço parte desses 7 bilhões, porque eu tenho visto muitas pessoas com uma espécie de arrogância espiritual à humanidade, como se as pessoas estivessem fora, não estivessem no mesmo bojo do planeta Terra, respirando o mesmo ar e vivendo as mesmas experiências e dificuldades. Então, 7 bilhões de pessoas aqui na Terra produzem pensamentos, emoções, e isso tudo forma uma energia, irradia uma energia a partir da emanação do pensamento e sentimento. Mistura isso agora para 7 bilhões de pessoas e imagina a aura em torno do planeta. Não estou falando da aura da Terra enquanto planeta, a aura da humanidade dentro da aura do planeta não é uma coisa maravilhosa de se ver, não é multicolorida, cheia de pensamentos legais e sentimentos bons. Na verdade é uma mescla, na verdade refletindo tudo que nós temos dentro. Eu, você, o Jefferson, nós somos uma mescla de qualidades e defeitos, tentando melhorar a qualidade, tentando diminuir o defeito, dia a dia, vida após vida, crescendo. E é claro que ao estudar algum tema espiritual, todos nós objetivamos alargar horizontes, melhorar a consciência, o nosso nível, e assim melhorar a atitude, melhorar o pensamento e o sentimento. Não para virar anjo, santo ou mestre ascensionado. Não, apenas nós mesmos melhorados passo a passo. E vocês sabem, por prática, já é uma batalha titânica dentro de nós todos os dias para tentar fazer essa melhoria. Então, a aura da humanidade, ela mescla coisas maravilhosas e coisas terríveis, como é dentro da gente essa mescla. Então é claro que, atraídos pela mescla que nós temos, seres extrafísicos dos mais variados níveis e procedências se aproximam energeticamente. E é claro, com tanta guerra, fome, miséria e tanta sacanagem que rola por aí no mundo inteiro, é claro que a proximidade com assediadores espirituais é maior devido ao próprio nível baixo de consciência como um todo da humanidade. Então, é óbvio que tem um lado dos mentores espirituais que projetam pensamentos melhores, sentimentos maiores e energias melhores. Mas é claro, eles não podem operar milagres e também não podem transformar nós naquilo que nós não somos ainda. Nem Deus é capaz de chegar e fazer você virar o que você não é. O que nós temos, na verdade, são conversões religiosas forçadíssimas de vários níveis, forçando a pessoa a uma mudança que, na verdade, é uma repressão violentíssima. Qualquer psicólogo explica isso facilmente. O perigo dessas repressões se somatizarem no corpo e nas emoções, como diversas patologias, né? Então, nós temos assédios espirituais no planeta porque a própria humanidade já é autoassediada por si mesma. Nenhum de nós precisa de um espírito obsessor para fazer o mal para nós. Nós mesmos, muitas vezes, nos autossabotamos e fazemos o mal porque nós não conseguimos
manter um nível de qualidade legal, mesmo nós que estudamos tudo isso. Todos nós falhamos, temos oscilações. O estudo espiritual tenta nos elevar, mas nós não somos elevados como aquilo que a gente estuda. Nós estamos tentando crescer. Então o que rola? Essa parte nossa sombria, estranha, que também é natural para o nível de consciência de um ser humano, de um espírito encaixado aqui na Terra. Nós estamos humanos nesse momento, estamos terrestres nesse momento, temporariamente. É claro que muitas das coisas dos nossos porões conscienciais internos, às vezes reflexo de outras vidas, ou às vezes coisas ruins dessa mesma vida, isso reflui, aparece na aura da gente. Espíritos grossos vêm e se aproximam por afinidade com essas coisas grossas, as quais eles estão mantendo isso neles mesmos, na média deles. A nossa média é diferente, a gente está tentando melhorar, todos nós, mas a média desses espíritos é uma média piorada em relação a nós mesmos. Então eles vêm e tentam explorar o nosso pior lado, semelhante atrai semelhante. Então é muito fácil, por exemplo, jogar a culpa de assédios espirituais nos assediadores, sem reconhecer que se alguém vem de lá e nos assedia, é porque já encontra em nós algum tipo de sintonia ou ressonância. Se você tirar o ser humano da Terra, não tem nenhum obsessor. O Jefferson está aqui rindo aqui atrás da câmera. Tirou os seres humanos da Terra, cadê os obsessores? Eles vão onde o ser humano estiver, atraído pelo que o ser humano pensa e sente de forma estranha. Agora, é claro, a humanidade está evoluindo, apesar de todo o caos aqui embaixo, nós estamos evoluindo. E principalmente quem está mexendo com alguma temática espiritual, já está largando alguns horizontes. Embora seja pessoa comum igual todo mundo, vai ao banheiro, trabalha, estuda, respira, acerta, comete erro, mas vai tentando, sem jamais desistir de algo melhor. Acontece que nós temos em torno da Terra outros níveis interpenetrantes, extrafísicos, e os níveis mais densos são mais próximos energeticamente da Terra. E é claro que eu estou usando linguagem figurada, não é algo em cima, perto ou longe, são níveis de consciência, mas fica mais fácil falar assim. Então, vários desses espíritos vêm pelo assédio porque encontra campo fértil em nossas mentes e em nossas emoções. O resultado, uma energia estranha saindo de nós, da qual esses espíritos vêm e se alimentam, drenam num vampirismo psíquico enorme. E é claro que nesse contexto, pessoas que trabalham com a parte espiritual e que têm um compromisso de veicular alguma coisa num sentido para ajudar coletivamente com o esclarecimento consciencial, muitas vezes são alvos de assediadores extrafísicos que não querem essas clarinadas espirituais sendo veiculadas, ventiladas. E qualquer trabalhador espiritual imbuído de coisa séria, dentro do seu grupo, da área que gosta mais, sabe e reconhece isso que eu estou falando. Então, por isso Jesus sempre falava, orai e vigiai. O Krishna falava para o Arjuna na Índia, Arjuna, cumpre o Dharma, fica firme no seu dever. Então, esses alertas são para que a gente permaneça dentro da espiritualidade. E eu não estou falando de doutrina, eu estou falando de consciência, né? Não é um lugar onde você vai, é o que você carrega dentro de você como valor. Nessa gravação, eu estou narrando sobre um assediador espiritual que foi levado no meu apartamento para que eu visse, aplicasse um passe para soltar ele. Ele foi levado por mentores que trabalham comigo, para que eu pudesse ver o modus operandi pelo qual ele trabalha, para alertar aqui. E aí eu aproveitei na gravação e peguei os toques que esses mentores me passaram intuitivamente sobre união de grupos, estar firme na senda espiritual, sabe? Vencer a si mesmo, não desistir jamais da sua espiritualidade. Isso não é uma coisa negociável, isso é um estado de consciência. Eu me lembro de um ensinamento de Jesus que eu gosto muito, que diz assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma? Eu acho que era sobre isso que ele estava falando, né? Eu cito Jesus, como cito Krishna, Buda e tantas outras consciências elevadas que eu admiro muito e aprendo muito com seus ensinamentos, sem estar preso em nenhuma área criada por seres humanos, como religiões em geral, em cima dos ensinamentos desses grandes mestres. Eu prefiro o ensinamento direto, pelo menos é a minha opção, mas eu sei que tem pessoas com outras opções também felizes. E no final das contas, o importante é, tudo isso está fazendo você ser feliz, está despertando você, todo o estudo espiritual que você está tendo, seja lá qual for, está fazendo de você
uma pessoa melhor. Então, por isso, essa gravação está aí, falando de união. Vai ser muito legal para grupos que trabalham em prol do bem e da luz, e também um alerta contra os assédios espirituais. Eu acho que vocês vão gostar da gravação. É uma gravação que eu fiz em casa, no celular. O Jefferson melhorou a gravação, vai botar imagens aí de fundo, e espero que esse alerta seja legal para todos vocês. E sempre lembrando, nós não temos nenhuma verdade absoluta para passar, nem nenhuma revelação cósmica, espiritual, fantástica para passar. O que nós temos para passar são essas vivências nossas aqui espirituais, em forma de esclarecimento espiritual, que ajude a outros estudantes dessas áreas também a ter clarinadas espirituais na jornada, tá? E cada um deve seguir o seu caminho, na área que gostar mais, sem ficar competindo sua área com outras, porque por vias diferentes pessoas podem chegar no mesmo alvo, que é sempre o despertar da consciência, seja pela área mais técnica, seja pela área mais mística, seja pela área oriental ou ocidental, seja pela música, pela poesia, por um esclarecimento técnico, o que quer que seja. Segue a via que seguir melhor com o seu temperamento. Mas entenda, existem outros temperamentos que seguem outras vias e que podem chegar no mesmo alvo que você, sabe, seguindo por caminhos diferentes. E isso é muito importante, essa noção de universalismo, para não ficar competindo com ninguém, e torce para que os outros que estejam em outros caminhos sejam tão felizes como você é feliz no seu caminho. Porque aí todo mundo sendo feliz, ninguém enche o saco do outro com competição, com crítica ou essas besteiras. Se você gosta de Jesus, segue o ensinamento de Jesus. Você não precisa ficar competindo com ninguém de outra religião. Você gosta do Buda? Segue os ensinamentos do Buda. Gosta do Krishna? Segue os ensinamentos do Krishna. Você gosta dos ensinamentos da Iemanjá, do Pai Joaquim na Umbanda? Segue e seja honesto e fiel na linha que você escolheu. Gosta de Allan Kardec? Segue o ensinamento espírita. Gosta de Blavatsky? Segue o ensinamento teosófico. E daí vai crescendo na linha que você quiser e torce para que os outros sejam felizes nos caminhos que eles escolherem, e que esses caminhos não prejudiquem nem a eles mesmos, nem a ninguém, e que no final todo mundo esteja bem ao longo dos eões e eões de evolução que nós estamos inseridos, não só na Terra, mas também no futuro para outros lugares do universo. Que o objetivo sempre seja luz e amor no despertar da consciência de nós todos. Então, por favor, fiquem aí com a gravação, e espero ter passado o recado aí a contento. Obrigado aí, Jefferson, pela ajuda aí na parte técnica, e obrigado ao Sérgio, que não está aqui hoje, mas que é o dono do programa. O programa é do Stum, e só esclarecendo, eu sou o convidado do programa, tá? Não é o Sérgio que é o meu convidado, tá? Às vezes alguém fala, você fala muito, o Sérgio fala pouco. O Sérgio me convida para eu falar. Então, por isso eu procuro passar informação. Sou eu o convidado do programa, ele é o dono, não é o contrário. Então, o Sérgio está dando a possibilidade, o canal, da gente passar isso pelo Stum, e por isso ele vai. Wagner, vai lá, fala, manda ver, e é isso que a gente está fazendo aqui. Tá ok? No próximo programa ele estará aqui com a gente novamente, tá bom? Um abração para todo mundo, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 23 de março de 2017, eu estou aqui no meu apartamento, aqui no bairro da Saúde, em São Paulo, e agora já é virando para o dia 24 de março, sexta-feira, e hoje foi um dia muito interessante, e eu quero fazer um relato aqui até como forma de alerta para as pessoas que trabalham em grupos espirituais, seja lá onde for, para pessoas que estão estudando essa temática ficarem espertas, alertas em relação a alguns assédios espirituais. Eu estou aqui no meu sofá sentado, com um ramo aqui colado comigo, né, escutando música tranquilamente. Hoje foi um dia em que eu trabalhei bastante, e aí agora à noite, por volta de umas 6 horas da tarde, eu tive uma intuição, como se entrasse uma energia amarela clara pelo topo da minha cabeça, e essa energia, ela trazia um bloco de ideias, intuitivo, como se fosse um processo mental meu mesmo, mas eu sabia que era algo que estava vindo do alto, e entrava pelo meu chakra coronário, descia na minha mente, e isso era processado no meu campo mental normal, aqui embaixo, dentro do meu cérebro. Eu chamo isso de fazer o download da mente para dentro do cérebro. E a ideia principal que vinha
para que eu abordasse em algumas aulas, principalmente dos grupos de estudo que eu trabalho junto, sobre unir mais as pessoas que frequentam grupos, criar mais elos de amizade, fortalecer as pessoas nas relações, para que elas apoiem umas às outras, para que não sejam apenas colegas de reunião e de grupo, para que formem amizades, elos mais fortes, porque isto é uma forma de manter a egrégora de cada grupo, o campo energético luminoso de cada grupo, mais forte. Isso favorece o trabalho dos mentores extrafísicos em relação às próprias pessoas. Então vinha isso muito claro. É uma coisa que eu já falo há muitos anos, mas vinha muito claro isso para falar dessa abordagem, né? Unir mais as pessoas, fortalecê-las na jornada, sabe? Um apoiando o outro, mas não de uma forma doutrinária, né? Onde, por exemplo, alguém está dentro de um contexto religioso e ali as pessoas se apoiam umas às outras porque estão dentro de um contexto religioso. É uma coisa doutrinária. E aí o pessoal fala assim, olha, eles são meus irmãos, mas está dentro de um contexto doutrinário. Muitas vezes as pessoas fazem isso por condicionamento. De repente saem dali e nem tem mais a amizade, nem trata todo mundo que ficou como irmãos. E isso é uma coisa muito ruim. O legal é o conceito de irmandade, de participação, de estar junto, mas por discernimento espiritual, por sentimento sadio de se sentir ligado a outras pessoas que também trabalham na mesma jornada, na mesma busca espiritual, no mesmo caminho, na mesma forma, trabalhando ali com qualidade, com defeito, tentando melhorar e seguindo, parceiro de jornada, de trabalho, de radiação de luz, de aprendizado, de estudo. Em suma, parceiro de crescimento, irmão de jornada. Então isso tem que estar mais forte entre as pessoas. Não pode ser por motivo religioso, não pode ser nem por um motivo espiritualista. Precisa ser por um motivo de consciência das pessoas, de estarem juntos, embarcando nas mesmas energias, nas mesmas buscas, sempre firmes, sempre pela luz, é claro, unidos pelos mesmos propósitos, né? Que é assim que os iniciados de todas as épocas trabalharam, os mestres de todas as tradições, os estudantes espirituais orientais ou ocidentais, pouco importa, de todas as áreas que mexem com a parte espiritual, sempre falaram. E isso é muito importante para nós todos. Na atualidade, uma época de grande vazio existencial, consumismo exacerbado, muitas pessoas perdidas por aí sem saber por onde vão. Quem está dentro de algum grupo espiritual valoriza mais o lugar onde está indo, valoriza mais os seus parceiros de jornada, colabora naquilo que for possível, dentro das possibilidades da própria pessoa, mas não fica neutro, ausente ou oco em relação ao trabalho que você vai. Que não seja um lugar onde você vai uma vez por semana, que seja um lugar de alma, que quando você acordar, naquele dia da reunião ou das reuniões onde você vá, que você fala assim, puxa, finalmente chegou o dia, é o dia mais importante da semana para mim, porque é o dia que eu vou estar junto com meus irmãos de jornada para um trabalho espiritual, junto com os mentores aí trabalhando. Isso é diferente de alguém que acorda no dia de uma reunião e fala assim, eu tenho que ir porque é obrigação, né? Sabe como é que é? Aí a pessoa está indo por condicionamento. O legal é quando a pessoa vai por amor, por luz, por consciência, e que ela esteja alegre, com tesão de ir, feliz de participar, e não por mera obrigação. E que ela encontre pessoas também no mesmo nível, na mesma vibração, para que a egrégora seja fortalecida. E por egrégora eu não entendo parede, né, de lugar algum, nem telhado, nem nome de área nenhuma, nem doutrina, instituto ou religião, essa ou aquela. Eu entendo como a alma das coisas, o coletivo, a união do mundo espiritual que dá assistência naquele grupo e o grupo numa comunhão de interesses objetivos, positivos e projetados a favor do bem comum, no sentido daqueles ensinamentos dos grandes iniciados, que é sempre o de fazer o bem sem olhar a quem. Então isso vinha tudo muito forte na minha mente. Aí passou uma meia hora, já era 6 e pouca, eu percebi uma energia ruim chegando aqui no ambiente. Essa energia era pesada, era escura. Eu falei, caramba, puxa, tá vindo algum processo negativo. Sentei aqui no sofá, comecei a vibrar a energia, e aí eu vi o que era.
a presença de um homem desencarnado. Ele é moreno, uns 40 anos, um maldoso, olhar maldoso, e ele sopra um pó nas mãos extrafísicas, como se fosse um rapé, um pó escuro, e aquilo, quando ele sopra, se transforma numa fumaça escura que intoxica os chakras das pessoas. E ele faz isso no chakra cardíaco, o chakra peitoral, para semear confusão emocional das pessoas, e também projeta às vezes por sobre o chakra coronário para induzir climas mentais confusos nas pessoas. E ele gosta de fazer isso nas pessoas que trabalham em algum grupo espiritual, seja lá qual for. Ele é um expert nisso. E ele aparenta-se, o biotipo dele moreno, como se fosse um caboclo da área norte do país, um mestiço filho de indígenas com brancos, moreno, tipo os caboclos da floresta, que manjam muito de energia da natureza. E ele é assim, só que voltado para o lado do mal. Provavelmente, quando ele estava encarnado por aqui, ele fazia magia negativa contra as pessoas, usando ervas, usando rapé, usando elementos que os xamãs usam para trabalhos criativos e de cura. E ele perverteu tudo isso. Hoje ele está desencarnado e continua fazendo essas obsessões. Ele detesta qualquer coisa que venha da luz, detesta qualquer trabalhador espiritual que esteja tentando crescer, fazer o bem e melhorar e ir fluindo. Simplesmente ele faz isso por motivo ideológico dele. Ele não gosta de nada que favoreça algo positivo e que seja da luz. Para ele é o mal, ele se sente um emissário do mal, ele diz que é assim mentalmente, e ele ao mesmo tempo se concentra muito bem, é praticamente um mago trevoso, usando as energias da natureza, e ele foi trazido aqui no meu apartamento justamente para desarmar o processo dele. Aí, uma das especialidades dele é causar desunião nos trabalhadores espirituais, semear confusão e discórdia, para que aqueles elos fraternais e de firmeza no trabalho sejam destruídos e trabalhos bons sejam dinamitados, né? Sejam detonados pela ação dele. Ele é expert em espalhar confusão. É claro que ele não é o causador das coisas, ele é um explorador extrafísico dos climas ruins que ele encontra nas mentes e nos corações das pessoas. Ele encontra uma brecha, ele ataca e amplia aquilo. Se aquilo era 10, ele faz transformar em 100. Ele é um ampliador de climas negativos. Então, se ele encontra uma coisinha mal resolvida entre pessoas, alguma coisinha, uma fenda, ali ele joga a energia dele escura como uma fumaça e dilata aquilo. Daqui a pouco está confusão entre amigos que se gostam, muitas vezes rompendo a amizade, as pessoas deixando de ir nos grupos onde elas amavam tanto por causa de uma discórdia boba de alguma coisa, por causa de uma cara feia de um para o outro, ou por causa de uma coisa falada numa hora errada, às vezes uma coisa besta, ou porque a pessoa não se sente valorizada pelas pessoas em torno, às vezes fica magoada, ou as pessoas em torno não notaram o valor de alguém que merecia ser valorizado. Então tem um monte de coisas, ele entra nessas brechas e começa a explorar. E ele estava aqui na minha sala, ele soprava aquele rapé, essa fumaçada toda ficava aqui, e de repente eu percebi uma energia amarela diluindo tudo aquilo. Ele estava aqui, preso dentro do campo energético do meu apartamento, onde eu trabalho com energia há muitos anos, moramos só eu e o Rama. E aí eu percebi que aqui o meu apartamento parecia uma caixa de luz amarela clarinha, e ele estava aqui dentro, mas controlado invisivelmente pelos mentores que me orientam na jornada. Simplesmente ele foi trazido para cá, para casa, para drenar essa energia escura dele, para os amparadores levarem ele depois para um lugar extrafísico, seja lá qual for, para dar um jeito nisso, a atender ele, ajudar, fazer alguma coisa, mas retirar esse sujeito do astral aqui da Terra e levar para alguma outra condição extrafísica que eu não sei qual é, que cada um na sua sintonia. Então, esses mentores estavam supervisionando e trouxeram ele para cá porque o ambiente favorece. Eu trabalho com isso há muitos anos, estou bem seguro no que eu estou fazendo, né? E aí, ele percebendo que não dava para me afetar, ele parou com aquilo e aí eu não parei de vê-lo. Aí passou-se umas 2 horas, quando foi perto das 9 horas mais ou menos, 8h30, aí eu o vi novamente aqui na sala, novamente ele tentou soprar aquele rapé escuro e formou aquela fumaça, e novamente eu percebi aquilo diluindo numa luz amarela, até que ele finalmente baixou a cabeça desistindo. E aí foi nesse momento que eu achei
que estava pronto o trabalho, que ele estava pronto para ser levado, que finalmente ele tinha capitulado de alguma forma e daí seria levado. E aí agora eu estou gravando isso horas depois, porque eu acho esse alerta importante para todos que trabalham com a parte espiritual. Fiquem atentos, pessoal, fiquem mais unidos, não por doutrina, mas por caráter, por consciência. Valorizem mais as amizades verdadeiras de vocês, valorizem mais os relacionamentos de vocês que sejam sadios, relacionamento de família, relacionamento de parceria, de casamento, de união, o que quer que seja, e de amizade, de participação espiritual. Fortalece mais isso, viu, gente? Porque esse é o recado de hoje dos mentores aqui em casa, e esse cara foi trazido justamente para exemplificar como é que essas entidades atuam nos meios espirituais, detonando e causando intriga entre pessoas que muitas vezes se gostam e ficam às vezes atravessadas umas com as outras. Esse é apenas um cara, tem outros iguais a ele. Por isso o alerta que Jesus sempre dava: orai e vigiai. E eu não posso também deixar de esquecer do ensinamento de Jesus que eu mais gosto, que é aquele que diz de que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. E eu também lembro agora dos ensinamentos do Krishna para o Arjuna, dizendo: levanta e luta, guerreiro, mas não luta por você, luta pelo céu, luta por um objetivo do qual você é emissário, do qual você é canal. Vai lá, cumpre o seu dharma, cumpre a sua missão e faz o bem. Ninguém morre, o espírito é imperecível, só entra e sai dos corpos perecíveis. Nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma água pode molhá-lo, nada pode perfurar o eterno, nenhuma arma pode matá-lo. A entidade é sempre viva. Vai lá e cumpre o seu dharma, guerreiro, luta pelo bem. E também me lembro dos ensinamentos do Siddhartha Gautama, o Buda histórico, dizendo que abaixo da iluminação só existe a dor. Essa dor, uma delas é a falta de união entre nós que trabalhamos com a parte espiritual. Que isso se fortaleça, essa luz, independentemente dos lugares onde vocês frequentam. Se é um lugar que faz o bem, sem olhar quem, não importa a linha, é da luz, é do alto e tem uma atmosfera, uma egrégora muito legal. Continuem firmes, não desistam jamais dos trabalhos espirituais que vocês fazem por motivo algum. Porque sem isso, viver se torna comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer sem sentido. E qualquer pessoa que já está desperta para a percepção de que a vida nossa também é pensar, sentir e se desenvolver, está claro que trabalhos espirituais são uma das formas da gente evoluir, ir em frente. Valoriza mais os lugares onde você vai. Valoriza as pessoas que estão nesses lugares, seus parceiros de jornada, seus colegas estudantes, as pessoas que mantêm o lugar funcionando, desde a faxineira que está ali trabalhando, até os diretores do grupo, os trabalhadores que estão lá, os mentores. Respeito a todos, para que haja mais união, os lugares sejam valorizados e as pessoas possam estar firmes na jornada. Muita gente está perdida nesse mundo e eu espero que vocês que participam de algum grupo não se sintam perdidos, mesmo com as dificuldades inerentes à própria vida material, que é do jogo de viver. Mas a parte espiritual é outra história, é a riqueza que nós temos. Não é um lugar onde você vai, é um estado de consciência seu, interno, intransferível. Os lugares onde você vai é onde você soma o que você tem dentro. Se amanhã ou depois você não for lá, você precisa manter o que você tem dentro e continuar trabalhando sozinho, se vira. Mas é legal estar junto com outros, porque juntos todos nós somos mais fortes. Esse aí é o recado que eu tenho para vocês, e esse recado é dos mentores. Eu só estou trazendo isso aqui para vocês hoje nessa gravação, e esse recado também é meu, como espiritualista responsável e consciente, e também é do Rama, meu parceirinho que está aqui do lado, colado, meu cachorrinho Yorkshire, que é como se fosse um filho, que sempre está colado aqui comigo, e eu acho que ele acaba participando dos trabalhos de energia, porque ele fica dormindo na hora. Acho que ele doa um pouco de ectoplasma animal também, para ajudar de alguma forma. Tá bom, gente? Um grande abraço para todo mundo, paz e luz.